Uma boa noite a todos vocês. Boa noite a vocês que se encontram na assistência e para você que está assistindo a nossa reunião através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial do YouTube. Vamos desde já nos mantermos em silêncio, em sentido de prece, para que a gente possa colaborar, com a espiritualidade, que já está atuando aqui mesmo no nosso salão. Antes de nós começarmos tudo isso, temos alguns recados para passar. Primeiro, a agenda de palestras. No próximo dia 28 de outubro, no online, nós teremos o tema Santo Agostinho, Vida e Obra. O expositor é o nosso irmão Henrique Miranda. O horário às 20 horas, sexta-feira. Lembrando que as nossas reuniões de sexta-feira, essas continuam online. No dia 6/11, já em novembro, domingo, às 9 horas da manhã, o tema será o jugo leve. E nós receberemos o nosso irmão Fabrício Langoni, que já esteve aqui em outras oportunidades na nossa casa. Lembrando também que a nossa mocidade espírita, Pedro de Alcântara, a nossa querida MEPA, retornou presencial, mas está temporariamente em novo dia e horário. Aos domingos, das 9 horas da manhã às 10h30. Mais um recado, os cursos continuam sendo realizados em modo online, então verifique os cursos oferecidos no nosso jornal Ceareiro de Miguel ou com a nossa irmã Nilza, através do WhatsApp 987861201. Se vocês precisarem, eu forneço aqui na nossa mesa. O DEF, Departamento de Evangelização da Família, tem as atividades ainda estão sendo realizadas virtualmente, todo sábado às 15 horas. A evangelização de bebês de 0 a 3 anos, a escolinha de evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos, e o setor da família, abertos a todos que queiram participar. As informações são com a nossa irmã Miriam, através do WhatsApp 99796-9017. Qualquer coisa, se vocês precisarem, eu passo aqui também o número, tá? Venham até aqui a mesa que eu passo. O DEA também vem nos informar que o recebimento de doações está ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 9h30 ao meio-dia e no segundo horário, das 13 horas às 16h30. O DEA também está precisando para compor as cestas básicas dos seguintes itens: açúcar, arroz, café, pacote de 250 gramas, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme de dental, sabão em pedra, sabonete. Nós também estamos com a campanha Apadrinhe uma Criança neste Natal. As fichas de cadastro e maiores informações estão com a Carmélia, do DEA, telefone 99243-2206, ou pelo e-mail carmelia.maia.fonseca@gmail.com. Se vocês também precisarem, eu forneço aqui. Agora vamos falar sobre o atendimento fraterno. Nós estamos fazendo atendimento fraterno no presencial às quintas, de 13h30 às 14h30. Aos domingos, de 9 às 10h30 da manhã. No sistema virtual, às sextas-feiras, de 18h30 às 19h30, através do WhatsApp 95904-9094, ou através do e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com, ou ligue para 97506-2671, de 9 às 11. Ou, se você preferir, eu forneço aqui também a mesa. É só chegar até aqui que eu passo para vocês. Então, lembrando que nós retornamos ao presencial nas nossas reuniões públicas, domingo às 9 horas da manhã, quintas-feiras às 14h30, e as reuniões de fluidoterapia, aos quais você só pode vir para ela através do atendimento fraterno, às terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas.
E você também pode acompanhar, como disse no início, essa nossa reunião de fluidoterapia, às de terça-feira, através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Então, nós estamos aqui nesse horário, nesse mesmo horário lá no YouTube, já está passando a nossa reunião da semana passada. E a nossa reunião de sexta-feira continua também. Lembrando que a Prece da Saudade já voltou, né? É agora às quintas-feiras, mas em novo horário, às 18 horas. E se vocês também quiserem contribuir, fazer suas doações através da nossa tesouraria, assim como o pagamento das mensalidades, é só chegar até aqui à mesa que eu forneço o e-mail e o número para que a gente possa atender. Então vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 40. Ante o objetivo. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor, comumente, ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. A cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, evita o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, sobre Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecidos a sustentação da espiritualidade de luz dessa casa, a Catuíde, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores, elevando os nossos pensamentos e conversando com Jesus. Mestre amigo, aqui nos encontramos, nós aqui neste salão, e vocês que estão em casa, através do YouTube, elevando os nossos pensamentos a Ti. Agradecidos que estamos por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais as lições do Evangelho e aqui colaborando também com a espiritualidade nesse trabalho de troca de fluidos. Mestre amigo, muitos já recebemos até aqui. Muitos de nós ainda nem percebemos o que estamos recebendo, assim como no corre-corre diário, nos perdemos na matéria, coisa que precisamos melhorar, mas vamos, agradecidos que estamos,
te pedindo que leve também esse nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que recebemos sempre. Somos eternos pedintes e continuamos a pedir, mestre, amigo, toca a fronte do nosso irmão Exon, que logo oferecerá para nós o fruto de seus conhecimentos e de suas vivências através desse trabalho de leitura e interpretação do nosso Evangelho. Mais uma oportunidade a que façamos as nossas reflexões e assim pontuemos de forma melhor a nossa caminhada. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Bem, irmãos, vamos ouvir o nosso irmão Edson. Boa noite a todos. Bom, gente, a gente vai... Deixa eu até olhar para mim aqui. Muito bem. Dar continuidade, né, ao estudo da nossa obra Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, que se intitula Bem-aventurados os aflitos, e trata de um tema, né, que é muito presente no nosso planeta de prova e expiação, né, a dor e o sofrimento. Por isso que vocês que estão fazendo esses tratamentos longos aí têm visto, né, que a gente tem perseverado nesse capítulo aqui, porque é um dos principais problemas, né, que nós temos nesse planeta. E não por acaso, né, esse capítulo, eu estava até comparando, né, ele, depois do capítulo 28, que trata da coletânea de preces espíritas, é o mais longo, né, ele tem 31 itens, dentre os quais 14 são instruções de espírito. Também é o capítulo que tem mais instruções de espíritos, né, selecionados pelo Kardec. E a gente teve aqui há um tempo atrás, né, e nós começamos justamente a primeira dessas instruções com o espírito Lacordaire, sobre o bem e o mal sofrer. Hoje, a gente vai refletir um pouco sobre uma mensagem de um espírito que preferiu não se identificar, ele preferiu se identificar como um anjo da guarda, né? A gente sabe que os anjos da guarda são nossos guias e protetores, aqueles espíritos com um grau evolutivo um pouquinho melhor que o nosso. E, né, eu até copiei aqui uma frase que eu achei muito bacana, né? Acho que vale a pena esse parênteses, né, da gente lembrar desses espíritos. Normalmente a gente não lembra, né? Às vezes até alguns são muito fiéis, né, a esses irmãos, né? Mas às vezes a gente na nossa prece nem, às vezes, pensa muito neles, né? Já que é ele, que é um doutor, não é ele, né? Ele naturalmente é o anjo guardião de algum irmão, né, naquela época lá em que foi escrita. Mas o fato é que eles cumprem a difícil missão de inspirar-nos bons sentimentos, bons pensamentos e boas ações, sem que as suas palavras sejam ouvidas ou percebidas de forma consciente. Amparar sem ser, na maioria das vezes, percebidos, vendo a nossa indisciplina e rebeldia, sem poder ajudar-nos, a não ser quando queremos. Nós estamos identificando até aqui os nossos anjos guardiões, né? Mas apesar dessa nossa, né, dificuldade, eles fazem esse trabalho com renúncia, com amor, no intuito de nos auxiliar a fazer o nosso desenvolvimento na Terra com menos sofrimentos. Isso que a gente, né, talvez seja um irmão apto, né, a nos falar sobre a dor e o sofrimento, porque esse é o trabalho deles, né? Lembremos então, né, desses irmãos. Valeu o nosso parênteses aqui? Estou ele fechando então. Esse anjo amigo, ele vai nos falar nesse capítulo aí das provas voluntárias, né? São o verdadeiro silício. A gente vai falar um pouco sobre essa questão do silício, né? Mas basicamente ele vai nos esclarecer a questão das provas e sacrifícios voluntários, que são realizados às vezes pelas pessoas, né, julgando estarem se purificando, né, e se levando a Deus. A gente vai ver em que nível isso pode, né, se dar, né? Vai depender.
Mas realmente é uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Principalmente quem está entrando em doutrina, né? Ouve muito falar que o sofrimento purifica a nossa alma. A gente pode dizer que isso é uma verdade, mas quando a gente avalia isso superficialmente, a gente pode se desviar, né, nas interpretações. É isso que a gente vai trabalhar um pouco na mensagem desse anjo guardião. Então essa pergunta, né, diz assim, se o sofrimento purifica a alma, então a gente poderia dizer o seguinte: vamos buscar o sofrimento, não é isso? Eu quero me purificar, pô. Vou buscar o sofrimento, onde ele estiver eu vou buscar. Isso faz sentido a princípio, não faz? A princípio. Hã? O que vocês acham? Faz sentido? Não é o sofrimento que purifica a nossa alma? Mas que coisa! Então vão em busca do sofrimento. Né? Bom, por isso que a instrução desse espírito aí, ele começa respondendo à indagação do Kardec, que é mais ou menos isso. Né? O Kardec pergunta se seria lícito, seria legal, seria razoável o homem abrandar as suas próprias provas. Provas, dificuldades, obstáculos, sofrimentos, dores. Né? Então, ora, aí nós temos um dilema, né? Se o sofrimento nos purifica, quando ele chega, a gente tem o dever de abrandar esse sofrimento em nós? Estão seguindo comigo a sequência do pensamento para a gente... É bom a gente de vez em quando atacar o dilema, né? Mas aí o anjo da guarda, ele responde da seguinte maneira: vem cá, é lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele que o espinho entrou, retirar o espinho? Aliás, também abrindo outro parênteses, né? No dia eu li um desses livros que sempre nos dão muitas lições, né? Eu acho que era esse aqui mesmo que eu vou apresentar para vocês, Reforma Íntima. Depois eu vou falar. Alguém conhece? Da Hermance Dufour. Mas, já que a gente falou em espinho aqui pelo anjo da guarda, né? O que se dizia essa irmã dizia aqui, né? É que o espírito resignado, né? É o espírito resignado e revoltado, né? Ambos pisam no espinho, vamos dizer assim. O revoltado, o rebelde, né? O que acontece? Ele acaba, por um impulso que normalmente é violento, né? Ele se machucando mais ainda, porque ele pressiona o pé e aí o negócio afunda mais ainda, né? O resignado, como ele diante da dor, né? Ele sabe por que está acontecendo, ele para e aí calma, devagarzinho, aí vai tirando o pé, não é isso? Os dois sentiram dor, perceberam? O espinho provoca dor. Mas quem é o que atenuou e o que agravou? Quem atenuou foi o revoltado ou o resignado? O resignado. Né? E quem agravou? Né? Então, é um mesmo evento da causa de uma dor, mas a intensidade da dor foi diferente diante, né, da postura. Né? Fechei o parênteses. Voltando lá ao nosso anjo da guarda. Ele continua perguntando: e é o que está doente? Ele deixa de chamar o médico? Bom, ele ainda nos faz refletir, né, que além disso, né, quando ele diz que as provas, né, que nós passamos, as dificuldades, tem por fim exercitar a nossa inteligência, tanto quanto a nossa paciência e a nossa resignação. Então, quando chegam esses eventos de dor, né, o simples fato de nós buscarmos a solução para aquela dor, nós estamos desenvolvendo nossa inteligência, nossa paciência, nossa resignação. Então isso também é preciso considerar. Né? Claro, advogando aí, né, que a gente tem muitos benefícios, que é isso que eu estou querendo dizer a vocês aqui, em, né, nos abrandarmos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Então, nesse sentido, sim, é que as adversidades, o sofrimento, eles purificam a alma. Não é verdade? Nesse sentido.
porque a gente se vê obrigado aí diante dessas provas a procurar meios de vencer essas dificuldades, não para deixá-las se precipitarem sobre nós sem nenhuma ação. Né? Então, isso tem que ficar claro. Né? E ele acentua assim, agora eu vou até abrir as aspas aqui, porque é palavras do próprio anjo guardião. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não lhe seja possível evitar. Porque a gente estava falando, né, daqueles males que a gente pode evitar. Né? Vem o mal, eu vou procurar evitar ele, né, e atenuá-lo no mínimo. Né? Mas muitas vezes tem, né, o sofrimento compulsório em nossas vidas, né, de várias maneiras, né, tanto material quanto moralmente. Né? Então, nesses casos, né, é a resignação que vai fazer com que esse sofrimento seja meritório, né, em se perseverar na luta, em não desesperar, né, se caso ele não seja bem sucedido em, né, superar aquela dor. Agora, ele diz assim, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então é isso. Estamos falando aí das aflições que nos são impostas pela vida, né? Na forma de provas e expiações, né? Sejam as expiações que nos possibilitam o reparo de transgressões passadas, seja como provas que são, né, as dificuldades e os obstáculos que nos fazem desenvolver o nosso aspecto intelecto-moral. Bom. Porém, né, outra questão ele apresenta. E quanto àqueles que buscam as aflições que lhes agravam as provas, por meio de sofrimentos voluntários? Então nós falamos sobre aqueles sofrimentos que chegam a nós, a gente podia atenuar. Agora está perguntando como é que é a questão de nós procurarmos, já que o sofrimento, vamos procurar, vamos usar ele, se ele não vem. Né? E aí o nosso espírito instrutor ele nos responde que sim e que não. O que é isso, Edinho? Que isso? É sim ou não? Né? Ele vai dizer. Sim, diz ele, há grande mérito da gente buscar o sofrimento. Nós estamos falando aqui daquele, né, sofrimento buscado. Né? Sim, quando os sofrimentos e as privações que nós vamos passar objetivam o bem do próximo. Porquanto, o que é isso? Vou repetir aqui, gente. Quando a gente se priva de alguma coisa objetivando o bem do próximo, o que é isso? Caridade, gente. Né? Caridade, no caso, pelo sacrifício. Então ele está dizendo que esse sofrimento buscado, esse é meritoso, né, dentro das leis divinas. É um exemplo muito claro, né, gente? Qual mãe que não sofre pelo filho? Ela está buscando, né? Mas ela está buscando, qual é o interesse dela? É dela própria? Ao contrário, é uma renúncia completa. Aí, esse é o sim dele. E o não? Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele, o bem ou o interesse. Né? A gente às vezes pode buscar o sofrimento e privação pelo bem próprio ou o interesse próprio, que são os mais diversos, né? Daquele que a si mesmo as aflige. Porque aí só há o quê? Como eu falei lá, no outro caso, era caridade pelo sacrifício, aqui tem o egoísmo por fanatismo. Diz o nosso amigo anjo guardião. Então percebam que somente o sofrimento imposto a si próprio para beneficiar outrem e de forma totalmente desinteressada é que vai agradar a Deus. Né? Por quê? Por quê? Porque ele entra dentro da lei, né, da lei universal de amor e caridade, né, que esse Criador, né,
criou para nós. Ficou claro até aqui? Então, se a gente suporta o frio, a fome, para aquecer e alimentar alguém necessitado, e se o nosso corpo disso se ressente, nós estamos fazendo um sacrifício que Deus abençoa. Se a gente está se privando do sono para velar a cabeça da cabeceira, né, de um doente, né? E às vezes a gente até está despendendo a nossa saúde, né, nessa prática, né? Quando a gente suporta injúrias, não é só aquela caridade de dar atenção, ouvir e mesmo prestar um socorro, né? Quando a gente suporta injúrias e ingratidões, perdoando, né? Isso também é um sacrifício que agrada a Deus. Engraçado, né? Às vezes ele não pensa isso, só pensa na dor física, né? Mas isso também é uma dor. É uma renúncia de uma dor nossa, em que a gente tem que fazer de forma que não esteja atacando o outro, porque senão a gente já não está fazendo em benefício de outrem. Né? Bom, esse que é o verdadeiro cilício, né? Quando o Anjo Guardião chamou e intitulou essa parte, né, de o verdadeiro cilício, são esses sacrifícios, né? Porque essa palavra cilício, né, ela se refere a uma antiga veste, né? Era uma veste ou um cinto de um tecido áspero, né? Às vezes ela tinha farpas, né? E era usado como penitência, né? Alguns filmes, às vezes, a gente nota isso, né? Ou então era uma corrente, né? Que tinha também pontos cisalhantes ali, umas pontas ali, em que a pessoa, às vezes, né, jogava nas costas assim para poder se mortificar, né? Agora, cilício hoje, ele inclusive tem uma significação um pouco mais abrangente, né? Justamente para incluir outros tipos de sacrifícios e renúncias. E nesse aspecto, né, o Espírito Amigo ele nos aconselha o seguinte: contentai-vos com as provas que Deus vos manda, aquelas que a gente está dizendo que chega, né, a despeito de até a gente às vezes a tentar atenuá-los, né? E não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Então, no planeta de prova e expiação, a gente já sabe que vai estar sujeito, né, a uma programação, né, de dificuldades, de dores. Não vamos aumentar isso, né? Aceitá-las, diz ele, sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Fecha aspas. Olha aí, foi bastante grave nessa afirmação. E, gente, esse é o outro lado, né? A importância do nosso corpo. Você veja, né? Ele aqui está chamando a atenção, olha bem, você já tem, né, dentro de um plano de prova e expiação, uma série de dificuldades que você vai ter que vencer. O corpo é seu instrumento de trabalho. Então você, olha bem, se o corpo é um instrumento de trabalho, você tem que justamente cuidar dele para que nessa luta que você vai travar consigo mesmo, com as suas imperfeições, você tem que estar com o corpo, com a sua mente, né, preservados e cuidados. Olha que o Emmanuel, lá no livro da Esperança, nos recorda, né? É o que a gente frequentemente, inclusive às vezes também, né, atribui às atitudes menos felizes que nos induzem à queda moral, e daí por vezes partimos para enfraquecer e flagelar o corpo. Aquele negócio, né, que o pecado está na carne, né? Então a gente transfere para o corpo físico, né, a culpa de nossas imperfeições e desvios que, na verdade, né, tem a sua sede no espírito, que é imortal, e não tem aquele corpo. Olha só. E numa interessante analogia, né, ele até ele fala assim, olha, essa lógica que eu acabei de dizer aqui, ele fala assim, seria o mesmo que espancar o automóvel, isso aqui é
dito pelo próprio Emmanuel, né? Porque o motorista dementado se dispôs a utilizá-lo num crime, culpando a máquina pelos desvios do condutor. Então, o Emmanuel lembra ainda que o corpo ele é esse instrumento sagrado concedido por Deus e através do qual tem se dado todo o nosso progresso, né? Ele faz, eu estou aqui resumindo, né? Porque na verdade ele faz um apanhado de como que o corpo é importante para todas as conquistas da humanidade, né? Ele diz assim, agora abrindo aspas: és um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é o teu refúgio e teu bastão, o teu vaso, tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa, tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Então isso tem tudo a ver com o que o anjo guardião falou para a gente, né? Só queria corroborar isso com a palavra de um espírito tão de escola como do caso de Emmanuel, né? Vamos voltar no Evangelho. O anjo da guarda lá na sua instrução, ele também aponta outro tipo de sofrimento voluntário, que também é condenável aos olhos de Deus. A do insulamento no mundo. Aquele insulamento que é procurado, né? Muitas vezes para quê? Me perdi aqui, peraí. Para evitar, né, as seduções, né, do mundo, digamos assim, né? E aí, o que vocês acham, né? Eu fui buscar lá, mais uma vez, no Livro da Esperança, né, de Emmanuel, né, psicografado pelo Chico. Ele fala assim, né, já sendo também bastante grave, né, nessa questão. Ele diz simplesmente o seguinte: fugir de trabalhar. Não, antes disso nós temos o próprio anjo da guarda, não posso, né, porque eu quero combinar uma coisa com a outra. Ele fala assim: que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e visitais do combate? Né? Então esse insulamento não faz o menor sentido para os espíritos superiores. E aí sim, voltando ao livro da Esperança, né, o Emmanuel diz o seguinte: fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Olha só, né? Fugir ao trabalho é mascarar o egoísmo, né, vestido de santidade, ou mascarado de santidade, né? Porque é, no fim das contas, né, uma falsidade, né? Então, meus amigos, esse isolamento da sociedade humana, né, e o autoflagelo, né, nós já vimos que não purificam a alma, né? Aliás, isso a gente já tinha visto desde lá da primeira instrução, né? Nós estamos repassando e pontuando isso aqui, né? Se a gente pensar bem, né, esses comportamentos, eles são fugas das responsabilidades que nós trazemos, né, nessa atual existência, que a gente tem que enfrentar. Então ninguém progride sem dores e sofrimentos em um mundo de provas e expiações como o nosso. Ninguém, né? Pode ser que ninguém tenha algum reparo para fazer, mas precisa fazer uma prova, precisa desenvolver, precisa evoluir. Então vai ter que passar pela dor e o sofrimento. Portanto, não precisamos procurá-los, né? Aquilo que o nosso anjo guardião falou, né? E muito menos aumentar esses sofrimentos, né? Até porque isso aí seria nos atrasar e não, né, nos acelerar a caminho da perfeição. O sofrimento desnecessário, enfim, só complica a nossa evolução. Esse anjo guardião, ele fecha, né, a sua mensagem dizendo o seguinte: se quereis o silício, né, silício naquele aspecto do sacrifício, né, de forma mais geral, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações, torture o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor e da injúria e da calúnia,
mais pungente que a dor física, não é verdade? Aí tendes o verdadeiro cilício, né? O título da mensagem dele, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, num planeta de prova e expiação, diante da dor e do sofrimento, a gente já viu quais as duas mensagens aqui. Coragem, né? E submissão à vontade de Deus, que nada mais é do que a fé e a confiança nele. É claro, gente, que desse ponto de vista, eu já terminei aqui, eu tenho, posso, 5 minutinhos? 5 minutinhos para acabar, aí você que está me ouvindo. A gente sabe que essas práticas de autoflagelo, graças a Deus, estão bem menores do que eram no passado, né? E a gente vê que tendem a ser banidas do comportamento humano. Mas a gente sabe também que ainda existe. Agora, a última coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Até porque esse tema foi trazido pelo Anjo da Guarda, porque no século XIX talvez fosse uma prática bem mais intensa, né? Então ele pontuou mais isso. Agora, vamos falar o que acontece no século que nós estamos. Se não tem o autoflagelo físico, será que a gente não tem o autoflagelo psíquico? O que vocês acham? O que o ser humano hoje está mais fazendo? A gente, na verdade, está se submetendo a isso. Nós não estamos fazendo assim com silício, mas nós estamos nos maltratando psiquicamente, né? E muitas vezes inconscientemente, né? Em razão da gente não saber o que. É isso que é esse livro aqui, Reforma Íntima Sem Martírios. É um livro excelente. A gente pensa que reforma íntima é uma coisa simples. Ela escreveu um livro só sobre isso. Não é simples. Porque nós temos uma dificuldade enorme de nos amar. Que é a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de envidar esforços para a reforma íntima. Mas, esse é o problema do século que nós vivemos, porque o autoflagelo psíquico, ele deriva de não sabermos gerenciar o sentimento de culpa e o medo de errar. E esse livro aqui, eu vou pegar até uma parte que ela fala, né, para a gente encerrar, que ele diz o seguinte, olha bem, essencial, diz ela, distinguir o que são dores do crescimento e as dores do martírio. Não existe reforma íntima sem sofrimento. Mas martírio é uma forma de autopunição. São penitências psicológicas que nos impomos como se com isso estivéssemos melhorando. Está prestando atenção, gente? Isso tem muita profundidade. Continua ela. Sem dúvida, todos sofremos para crescer. Martírio, no entanto, é o excesso que nasce da incapacidade de gerir com equilíbrio o mundo emotivo, assumindo proporções e faces diversificadas conforme o temperamento e as necessidades de cada um. Não o confundamos, esse martírio, com o sacrifício, que é o ato que ocasiona dores intensas com o objetivo de alcançar alguma meta ou superar alguma dificuldade. Quando você se esforça, por exemplo, eu vou fazer uma maratona esse domingo, eu vou entrar para um processo vai ter uma meta, sei o que eu vou fazer e vou procurar uns caminhos ali. Eu não estou me martirizando. Claro que eu dei uma analogia, mas a gente tem que pensar muito no mundo íntimo nesse aspecto. Infelizmente, a gente não tem tempo para aprofundar essa questão, que é muito mais complexa do que o martírio, do que o sacrifício, do que o cilício físico. Mas a gente percebe que isso está muito presente e a gente precisa combater, para a gente se concentrar no sacrifício que agrada a Deus, que é aquele que a gente se faz visando unicamente a promoção do semelhante. Então não adianta a gente também se martirizar achando que a gente está evoluindo, A gente precisa vencer
né, esses obstáculos, as dores, para que a gente forte, né, para que a gente, nesse aprendizado, possa promover a nossa evolução. Lembrando que a nossa evolução promove coletivamente a evolução do nosso planeta e do lugar onde nós estamos. Né? Então é isso, gente. Na verdade, eu teria uma página aqui do nosso irmão Emmanuel, mas não temos mais tempo. Ficamos agradecidos e vocês possam, pelo menos essa última parte, levar para uma reflexão. Fiquem com Deus e em paz. Graças a Deus pela oportunidade. E assim vamos todos nós juntos, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Mestre amigo, graças te damos por essa oportunidade bendita do estudo do Evangelho, bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. E assim, pelo estudo proporcionado pelo nosso irmão nesta noite, que possamos fazer as nossas reflexões. Evangelho sempre igual a trabalho. Evangelho, através das reflexões, nos leva a um caminho de um novo trabalho, de um novo serviço em nós. Obrigado por tudo, Mestre. Obrigado por todo o estudo oferecido até aqui e por tudo que já estamos recebendo. E mais uma vez, te pedimos, por favor, que leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, pelas oportunidades que sempre Ele nos proporciona. E, mais uma vez, em nossos pedidos, toca a fronte de cada médium, que logo, logo estará lá dentro das câmaras, trabalhando. Que todos nós possamos ser bons medianeiros, no sentido de facilitar todo esse serviço de troca de fluidos, que recebemos e que doamos também. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando a primeira parte da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do